Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Deus por mais este momento que nos foi concedido, mais uma vida que nós temos à nossa disposição aqui no corpo físico. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concede para a nossa melhoria, para o nosso esclarecimento. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados mais uma vez no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento. Então, hoje aqui nos encontramos para mais este momento de estudo e de reflexões, com base no livro de Humberto de Campos e Chico Xavier, o livro que tem como título Luz Acima. E o capítulo que trouxemos para as nossas reflexões é o capítulo de número 29, que tem como título O Espírito que Faltava. Então aqui Humberto de Campos nos traz esclarecimentos maravilhosos acerca de oportunidades que nós temos constantemente para o nosso aprendizado, oportunidades para trabalharmos no campo do bem, na seara do bem, e que em muitas situações, a maioria de nós, ficamos fazendo exigências, ficamos criando algum obstáculo para não trabalharmos. E antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 163, em que Carlos Torres Pastorino nos fala acerca de equilíbrio. Então aqui ele nos fala sobre aquela necessidade de constantemente mantermos a nossa vigilância, mantendo a vigilância para mantermos o nosso equilíbrio. Então ele diz da seguinte maneira: mantenha o seu equilíbrio. Mantenha o seu equilíbrio, porque o equilíbrio depende da sua serenidade de mente. Então, sem sombra de dúvida que o nosso equilíbrio depende da serenidade da nossa mente, porque se a nossa mente estiver em desequilíbrio, todo o nosso corpo, toda a nossa vida estará também em desequilíbrio. E aí ele acrescenta: jamais se aborreça, nem se exalte. Sabemos que é muito difícil colocarmos em prática estes ensinamentos, jamais nos exaltarmos, jamais nos aborrecermos, sem sombra de dúvida que é muito difícil. Mas sabemos que isto não é impossível. E ainda ele diz: não ligue importância às coisas passageiras que ele vem de fora. Então não liguemos importância, ou que possamos ter o equilíbrio para não dar uma importância maior do que realmente tem aquelas coisas que vêm de fora. E ainda ele acrescenta: não se impressione com o que os outros dizem. Precisamos ouvir o que os outros dizem, mas não nos impressionemos com o que os outros dizem, porque sem sombra de dúvida, se nos impressionarmos com o que os outros dizem, nós perderemos a nossa serenidade, consequentemente o equilíbrio, entraremos em desequilíbrio. Siga
siga a conduta ditada por sua consciência e não perca o seu equilíbrio. Sigamos a conduta ditada pela nossa consciência, mantendo constantemente o equilíbrio. E aí, Pastorino encerra esta mensagem nos dizendo ainda o seguinte: caminhe para a frente. É preciso que caminhemos constantemente para a frente, conforme nos lembra Emmanuel, para a frente e para o alto, constantemente alegre e certo de de vencer. Então aqui Pastorino nos chama a atenção que além de caminharmos para a frente, nós precisamos caminhar constantemente alegres, com aquela confiança de que sempre haveremos de vencer as dificuldades, por maiores que elas sejam, no nosso caminho. Sem sombra de dúvida, se mantivermos a nossa perseverança, se mantivermos o espírito da boa vontade, conforme estudaremos agora na mensagem de Humberto de Campos, o espírito que faltava, então se mantivermos o espírito da boa vontade, seguiremos sempre adiante com alegria e aprendendo constantemente. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo de número 29 do livro Luz Acima, Humberto de Campos e Chico Xavier. Então aqui ele começa nos dizendo o seguinte: então aqui ele fala acerca de uma personagem que se chama, na história, na narrativa de Humberto de Campos, se chama Dona Arlinda, que pode ser o Vanildo, que pode ser a Vilma, que pode ser a Carlúcia, que pode ser o João, que pode ser o José, que pode ser cada um ou qualquer um de nós. Então aqui ele diz da seguinte maneira, que quando Dona Arlinda chegou ao grupo de estudo, ao grupo de trabalho no centro espírita, desejosa de curar-se das perturbações que a assediavam, foi atendida pelo orientador espiritual daquele grupo espiritista, que se identificou com o nome de Dagoberto. Então aqui ele nos fala que Dagoberto, este trabalhador do plano espiritual, dedicado protetor de todos os necessitados. Então aqui ele já começa nos falando acerca de uma personagem encarnada e uma personagem desencarnada, seja Dona Arlinda no corpo físico, doente, em processo obsessivo, e o mentor daquele trabalho, daquela casa espiritista, onde ela bateu as portas pedindo socorro. Então aqui ele acrescenta nas palavras de Dona Arlinda, conversando e pedindo, implorando por saúde no corpo físico. E aí ela diz: quero sarar, dizia a iniciante, quero sarar e servir a doutrina. A mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me achar digna, aqui estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Então aqui ela chegou prometendo que se ela sarasse, ela iria trabalhar muito, iria trabalhar com afinco na seara do bem, usando a mediunidade que ela entendia e que ela classificava como um verdadeiro ministério celestial. E aí Humberto de Campos acrescenta que Dagoberto, aquele trabalhador do plano espiritual, reparando-lhe as boas disposições, facilitou-lhe o acesso aos fluidos renovadores, às energias curadoras. Então Dagoberto percebeu naquela senhora adoentada que ela tinha boa vontade, ou que pelo menos estava ali registrando na sua consciência, na sua mente, uma boa vontade para o futuro, uma boa vontade para a realização de um trabalho no bem. E aí diz Humberto de Campos
que ela solicita, Dona Arlinda solicita: preciso de espíritos que me curem, reclamava a obsidiada, lamuriando-se, e tão logo me refaça, seguirei a verdade e servi-la-ei até o fim de meus dias. Então aqui ela fez uma promessa que, se ela alcançasse naquele ambiente, se ela fosse digna de receber naquele ambiente a cura que ela estava procurando, que ela estava precisando, ela seguiria a verdade, serviria a verdade até o fim dos seus dias aqui no plano físico. E aí Humberto de Campos acrescenta que o benfeitor, ou seja, Dagoberto, deu-se pressa em angariar colaboração de clínicos competentes da espiritualidade que a ajudassem na recuperação do equilíbrio. Então Dagoberto fez a parte dele, buscou no plano espiritual o auxílio, a colaboração de clínicos competentes para auxiliar Dona Arlinda na recuperação do equilíbrio. E assim ocorreu porque em breve tempo, Dona Arlinda estava robustecida e feliz, ou seja, estava curada, perder as fobias inquietantes, estava curada, enfim. Prosseguia frequentando as pequenas assembleias doutrinárias, mas mudara a conversa. Então aqui Humberto de Campos registra que Dona Arlinda, como no início havia prometido que se ela se tornasse curada, se ela alcançasse a cura para aquele processo obsessivo, que ela se tornaria uma grande colaboradora, uma grande trabalhadora e efetivamente trabalharia. Mas aqui ela se comportou como a maioria de nós, que quando fazemos ou tentamos, ou na nossa mente buscamos estas barganhas com o mundo espiritual, e quando alcançamos, nós mudamos de atitude, nós não cumprimos a nossa promessa, que nós somos muito bons para fazermos estas promessas, fazermos estas barganhas, e quando alcançamos aquele chamado milagre que estamos precisando, nós não realizamos aquilo que prometemos. Assim aconteceu com Dona Arlinda. E aí ela fez um novo pedido. Ela colocou uma outra condição para verdadeiramente começar a trabalhar na seara do bem. Então aí ela disse o seguinte: se Amaro, que era o marido dela, obtivesse um emprego, ela se sentiria mais disposta ao trabalho mediúnico. Mas assim, se isso não acontecer, não terei condições de começar o trabalho mediúnico, porque o meu esposo está desempregado. E terminava suspirando: se os espíritos caridosos nos amparassem, se eles nos amparassem, se eles nos auxiliassem, sem sombra de dúvida que eu me tornaria uma grande trabalhadora. E aí, mais uma vez, aquele espírito bondoso daquele grupo espiritista, por nome Dagoberto, mais uma vez interveio solicitando a cooperação de alguns benfeitores que, indiretamente agindo sem alarde através dos fios invisíveis da inspiração, lhe situaram o esposo em serviço digno, convenientemente remunerado. Então aqui Humberto de Campos, nesta sequência da narrativa, nesta nova solicitação, nesta nova condição imposta por Dona Arlinda, mais uma vez a espiritualidade, através dos fios da inspiração, atendeu-lhe, ou fez com que fosse atendido mais aquela, ou atendida mais aquela rogativa de Dona Arlinda, onde o esposo agora trabalhando e convenientemente remunerado. Mas só que, mais uma vez, Dona Arlinda parece que é uma figura que nós conhecemos, na nossa própria figura. Mais uma vez ela pediu mais coisas. Dona Arlinda agora
era menos pontual às sessões iluminativas. Fazia-se, contudo, portadora de novas alegações. Então aqui ela impôs novas condições para iniciar no trabalho iluminativo. Então aqui diz Humberto de Campos que ela disse da seguinte maneira: como contribuir na lavoura da mediunidade? Como contribuir na lavoura da mediunidade se tenho 2 filhos, por nome Fernando e Rodolfo, que cercam-me de preocupações infindáveis? Sabemos que as atividades dessa natureza exigem paz. Com as angústias que trago na cabeça, a calma é impossível. Se os espíritos amigos me ajudassem a encaminhá-los, então aqui mais uma vez ela rogou aos espíritos amigos auxílio para o encaminhamento dos filhos, para que ela tivesse tranquilidade na sua consciência e assim ela tivesse também condições de efetivamente começar o trabalho. E aí Humberto de Campos diz que mais uma vez o protetor Dagoberto veio e se prontificou a socorrê-la, trazendo-lhe à casa o decisivo concurso de sábios educadores desencarnados que modificaram as tendências dos rapazes, melhorando-lhes os impulsos e conduzindo-os a louváveis institutos de ensino. Então aqui mais uma vez, através dos fios da intuição, eles auxiliaram o plano espiritual, por interferência de Dagoberto, auxiliaram os filhos de Dona Arlinda, preparando o ambiente para que ela verdadeiramente começasse o trabalho. Mas só que, mais uma vez, ela impôs outras condições. Então diz Humberto de Campos, solucionado o problema, Dona Arlinda encontrou nova necessidade. Então ela era cheia de necessidades, assim como as figuras que nós conhecemos, nas nossas próprias figuras, em eu, em você, em cada um de nós, cheios de necessidades, cheios de condições para verdadeiramente trabalharmos ou iniciarmos um trabalho no bem. E aí diz Humberto de Campos, nas palavras de Dona Arlinda, graças a Deus, afirmava, tenho sido muito feliz em minhas súplicas, mas como iniciar a colaboração nos círculos da mediunidade? Enquanto não nos mudarmos de residência, qualquer tentativa seria improfícua. Imaginem que sou diariamente hostilizada pelos vizinhos, necessito antes de tudo afastar-me do ambiente, enquanto isto não se der, não terei condições de iniciar o trabalho. Então aqui mais uma vez ela arrumou problemas, arrumou obstáculos para o início no trabalho mediúnico. Ela tinha como problema os seus vizinhos que a ridicularizavam constantemente por causa da sua religião. Nas palavras de Dona Arlinda, precisava mudar-se daquele endereço para não ter este problema com os vizinhos. E aí diz Humberto de Campos, se os espíritos me auxiliassem a favor da mudança, sem sombra de dúvida que aí sim eu terei condições, ou teria condições de trabalhar. E aí Humberto de Campos registra que Dagoberto, prestativo mais uma vez, correu a cooperar, não dispunha de corretores no outro mundo, mas conhecia amigos que sabiam amparar sem prejuízo de ninguém. Então aqui ele diz que Dagoberto não tinha corretores no plano espiritual, mas através das boas intuições ele conhecia espíritos abnegados encarnados aqui na Terra que poderiam perfeitamente auxiliarem naquele processo de mudança de endereço da nossa Dona Arlinda. E assim, em poucas semanas, a senhora permutava o domicílio acanhado por residência arejada e espaçosa. Beneficiada de tantos modos diferentes, teve dificuldade de alinhar pretextos de ordem material e falou, supostamente preocupada, aos companheiros do grupo,
Então aqui ela esgotou aqueles motivos para não iniciar o trabalho, mas ela procurou um outro motivo. Então ela diz aos companheiros do grupo da seguinte maneira: estou pronta à tarefa mediúnica, entretanto, como aceitá-la? Como aceitar a tarefa mediúnica? Porque aguardo a influência dos irmãos invisíveis em nossa mesa de orações. Tempo enorme, qual nada. Não registro a menor vibração diferente em torno de mim. Estou mesmo sem rumo. Então aqui ela falava que estava pronta, mas que não sentia nada, não percebia nenhuma interferência, ou nenhuma manifestação, ou nenhuma aproximação de nenhum espírito. Como iniciar o trabalho mediúnico? E assim ela concluía reticenciosa: se os espíritos me desenvolvessem. Então aqui ela queria que os espíritos amigos a desenvolvessem no trabalho mediúnico. E aí Humberto de Campos diz que o benfeitor Dagoberto, o benfeitor de sempre, movimentou as possibilidades imediatas e trouxe companheiros esclarecidos que passaram a colaborar no esforço de iniciação da candidata. Então aqui, mais uma vez, Dagoberto interferiu e trouxe companheiros do mundo espiritual para auxiliar Dona Arlinda no seu processo mediúnico. E assim Dona Arlinda foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram-lhe da caridade, da educação, do serviço ao próximo, conduziram doentes ao seu coração, proporcionando-lhe valiosas oportunidades de praticar a ciência da elevação. Então eles colocaram tudo ali à sua disposição, conduziram doentes para próximo de Dona Arlinda, para que ela pudesse verdadeiramente trabalhar. Falaram para ela acerca da caridade, falaram para ela acerca da necessidade da educação mediúnica, do serviço ao próximo. Então aqui, sem sombra de dúvida, não estavam faltando para ela oportunidade de elevação, necessitados sem números, tangidos por forças imponderáveis, sitiaram-lhe a porta. Então vários necessitados foram conduzidos para a porta de Dona Arlinda para que ela desenvolvesse, porque este chamado desenvolvimento mediúnico é no trabalho no bem, é no trabalho prático, não é em uma mesa mediúnica, mas no trabalho prático, no trabalho com os necessitados. Então aqui diz Humberto de Campos que Dona Arlinda era convidada às manifestações do bem, através de todos os clarins da vida espiritual. Então a maior manifestação mediúnica, sem sombra de dúvida, é a manifestação para o bem, no trabalho do bem. E aí diz ainda Humberto de Campos que a futura missionária da mediunidade, porém, negou-se redondamente. Então ela se negou a trabalhar, ela não queria trabalhar efetivamente como ela havia prometido. Ela queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doentes. Então aqui ela não suportava a visão de doentes e de doenças, experimentava receios indefiníveis ante as pessoas perturbadas, não dissimulava o desequilíbrio nervoso que a acabrunhava em qualquer ação de socorro às entidades sofredoras, temia complicações, não desejava ser julgada pela opinião pública. Efetivamente, Dona Arlinda não queria trabalhar, ela tinha receio, ela tinha medo de trabalho, ela estava escolhendo o trabalho porque, segundo a narrativa aqui de Humberto de Campos, ela só queria ver anjos, ela não queria ver estrupiados, ela não queria ter contato com doentes do plano físico e também do plano espiritual. E sem sombra de dúvida, meus irmãos e irmãs, que aqui na Terra, em um mundo de provas e expiações, o trabalho mediúnico é um trabalho com os necessitados,
começando por nós próprios, que somos os mais e os maiores necessitados de todos. Então, sem sombra de dúvida que se você quer, se você deseja trabalhar mediunicamente, com raríssimas exceções, você não terá acesso, você não terá contato com anjos, mas com pobres e estropiados, porque conforme Jesus nos disse, ele veio ao mundo para os doentes. São os doentes que precisam de médicos e não os sãos. Então aqui Humberto de Campos ainda segue dizendo que reproduzia queixas e fugas 2 vezes por semana, que eram as reuniões mediúnicas. Ela fugia constantemente das reuniões ante os colegas espantados, quando Dagoberto, o prestimoso amigo espiritual, certa noite se comunicou no grupo, satisfeito e bem-humorado, como de costume, e finda aquela comunicação na qual distribuiu precioso encorajamento, Dona Arlinda interpelou suplicando. Mais uma vez, Dona Arlinda suplicou aqui pela 6ª vez os préstimos de Dagoberto para lhe auxiliar. Mas auxiliar em que, se ela não queria verdadeiramente trabalhar? Então ela diz o seguinte: meu protetor, ajude-me, preciso progredir, poderei contar com a sua ajuda para o meu desenvolvimento? Então, se você quer progredir, se eu quero progredir espiritualmente, mediunicamente, não importa que tipo de mediunidade, porque existe uma infinidade de mediunidades. Então, se queremos desenvolver, o desenvolvimento é no campo do trabalho. Então aqui ela pede ao protetor ajuda para que ela pudesse progredir mediunicamente. E aí Humberto de Campos diz que o interpelado respondeu enigmático. Então Dagoberto mais uma vez se prontificou a responder a Dona Arlinda, mas só que agora ele respondeu de uma forma enigmática. E aí ele diz o seguinte: Dagoberto, sim, minha irmã, a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho aos semelhantes. Então aqui ele nos fala, ele define, ele conceitua a mediunidade de uma forma belíssima, que mediunidade não é simplesmente contato com o plano espiritual, receber mensagens do plano invisível, que a mediunidade, antes de ser este fenômeno, antes de ser esta ponte entre mundo físico e mundo espiritual, a mediunidade verdadeira, a mediunidade com Jesus, a mediunidade pura, é trabalho aos semelhantes, é trabalho aos e com os semelhantes encarnados aqui na Terra. Este é o verdadeiro trabalho mediúnico. E ainda diz Humberto de Campos que Dona Arlinda pretendia promessas mais claras e ainda insistiu com Dagoberto: e os protetores me auxiliarão? Dagoberto sorriu e respondeu mais uma vez para Dona Arlinda: eu agora, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la, um apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Então, quando ela questionou a Dagoberto se os espíritos auxiliariam ela mais uma vez, então ele respondeu desta forma, que ele, Dagoberto, o protetor daquele grupo, ele só conhecia um espírito que podia verdadeiramente socorrê-la, um apenas, que sem esse espírito ela jamais alcançaria a felicidade. E aí ela responde a Dagoberto: qual? Interrogou a senhora, ou seja, qual espírito poderá me auxiliar, dominada pela volúpia de implorar proteção diferente? E aí ela diz para Dagoberto: que farei? Dona Arlinda fala: farei preces, incluí-lo-ei em minhas súplicas diárias. Então este espírito que pudesse auxiliar a Dona Arlinda, ela falou que ela prometia fazer preces por ele todos os dias. E aí mais uma vez Dagoberto diz a Dona Arlinda
e encerra aquela comunicação, bem como Humberto de Campos encerra esta belíssima narrativa acerca das oportunidades de trabalho que nós temos constantemente em muitas situações, talvez na maioria das vezes, nós fugimos do trabalho. E aí diz Humberto de Campos que, com surpresa geral, Dagoberto informou. Então aí Dagoberto informa, responde a Dona Arlinda acerca daquele único espírito que poderia auxiliá-la. Exatamente por isto, o título do capítulo, o espírito que faltava. Então aí ele responde, é o espírito da boa vontade. Então, o único espírito que pode te auxiliar, o único espírito que pode verdadeiramente me auxiliar no trabalho do bem, é o espírito da boa vontade. Se me faltar o espírito da boa vontade, nenhum outro espírito poderá me auxiliar, nem mesmo o Cristo. Então aí ele diz, apenas o espírito da boa vontade. Para encontrá-lo, onde você irá encontrar este espírito? Para encontrá-lo, não precisa dirigir-se ao outro mundo. Ou seja, para você encontrar o espírito da boa vontade, você não precisa se dirigir, rogar ao mundo espiritual. Ele está em seu mundo mesmo. Ele está no seu mundo íntimo. O espírito da boa vontade está em cada um de nós. Então, sem sombra de dúvida, que para todos nós, o que sempre falta é o espírito da boa vontade, porque os outros espíritos do plano espiritual e também aqui do plano físico, aqueles que nós conhecemos com o nome de anjos de guarda, eles estão sempre com disposição para nos auxiliar, mas se faltar este espírito da boa vontade, eles não poderão fazer nada por nós. E aí Humberto de Campos encerra dizendo que, pesado silêncio caiu sobre todos e a sessão foi encerrada sem outras consultas. Então, que possamos refletir acerca deste espírito da boa vontade. Será que o que está faltando para a maioria de nós não é exatamente este espírito, o espírito da boa vontade? Paz aos nossos corações e muito obrigado. Um abraço fraternal a todos e a todas e até breve. Até breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.